Rapaz, a coisa vai ficar divertida esse ano eleitoral, hein? A CPMI do INSS acabou de aprovar a quebra de sigilo bancário do Lulinha, meu amigo. Como que eles conseguiram isso? Eu não sei, mas conseguiram, porque lembra, a maioria do pessoal que está na CPMI do INSS é governista, né? É assim que eles conseguiram até aqui impedir a convocação do Lulinha, a convocação do irmão do Lula, o Frei Chico, impedir um monte de coisa que atingiria o Lula em cheio, né? Só que agora tá aqui, ó, a CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilo bancário do filho do Lula. Lindo de morrer. Vamos assistir o que vai acontecer com isso daí. Cara, que coisa linda isso, bicho. Já pensou a quebra de sigilo bancário do Lulinha, ano eleitoral? É o que eu falo para vocês, meu amigo. Essa coisa do INSS chega no Lula muito feio. E não foi só isso não, tá? Teve informação aqui também, ó, que a CPMI do crime organizado, uma outra CPI, tá? Do crime organizado, aprovou convites. É convite, então não é obrigatório. Pode ir, pode não ir. Para o Moraes e para o Dias Toffoli e convocou o Vorcaro para isso daí. Mas essa não é a principal notícia. A principal notícia é que ela quebrou o sigilo da empresa ligada a Dias Toffoli, a Maridit, a empresa dos irmãos do Dias Toffoli. Aliás, os irmãos do Dias Toffoli também foram convocados para essa CPMI, ou para essa CPI, nesse caso aqui é CPI mesmo, tá? CPMI é quando é Senado e Câmara juntos. CPI tem do Senado e CPI tem da Câmara. Essa aí é uma CPI do Senado. Então, de qualquer forma, meu amigo, vai ter festa aqui, vai ter muita coisa acontecendo nesse primeiro semestre. O Lula tem que aproveitar enquanto a popularidade dele está alta, porque vai cair daqui para frente, tá? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Fumei um Jornal e Trago Boas Notícias, Seco, Filho e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, meu amigo, olha que beleza, cara. É dia de festa hoje, cara. Pode abrir sua champanhe. Vai ter festa esse ano eleitoral com o sigilo bancário do Lulinha sendo quebrado na CPMI aqui, ó. Embora não tenha sido alvo da operação da Polícia Federal, a investigação identificou menções a Lulinha que apontam como possível sócio oculto do careca do INSS. A gente já falou sobre isso aqui, né? Tem um monte de indicação que o Lulinha recebia uma mesada do careca do INSS, até ele falando lá para aquela mulher, a Roberta Luxinger, não, que esse dinheiro é para o filho do cara, né? O filho do cara é o filho do cara, né? O filho do cara é o Lulinha, porra, o filho do cara. Aqui, ó. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, aprovou nessa quinta-feira, dia 26, as quebras de sigilo bancário do filho do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha. E lembra, né? Isso aqui, se fosse outra pessoa como relator no STF, poderia ser bloqueado. Evidentemente que a oposição vai tentar acionar o STF para impedir isso daqui. Já deu uma confusão danada aqui, o pessoal do governo apavorado, que não sei o que lá, a oposição comemorando, conseguiu aprovação e coisa e tal. O pessoal do governo sem entender o que está acontecendo, meu amigo, porque se ferraram de verdade nessa brincadeira, né? Ano eleitoral, investigação em cima do filho do Lula. Cara, isso vai ser uma festa, meu amigo. Aqui, ó, a comissão apura os desvios do repasse de benefícios a pagamentos de aposentados do INSS. Conhecido como Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva teve o nome citado como um dos possíveis beneficiários do esquema lá do careca do INSS, né? Ele pagaria supostamente, ele pagou 15 milhões no total para o Lulinha e daria uma mesada de 300 mil reais. Porra, mesadinha boa essa, né? 300 mil reais por mês, tu não quer não? Eu queria, porra. 300 mil reais por mês. O filho do presidente ainda não foi alvo da operação, mas todo mundo sabe que ele vai ter que investigar, não tem jeito. Evidentemente tem muitas evidências disso daí, né? O requerimento para quebrar os sigilos bancários e fiscal do Lulinha foi apresentado pelo relator da CPI, o Alfredo Gaspar. Como as quebras, a comissão poderá ter acesso a extratos, movimentações financeiras, declarações de imposto de renda e contratos de Lulinha, o que dá a chance aos congressistas de verificarem entradas recorrentes compatíveis com a suposta mesada de 300 mil, né? É importante notar que muito provavelmente essa mesada entrava na conta da mulher do Lulinha, mas eu imagino que eles vão chegar nisso daqui também, né? Lembra que quem é amiga, muito amiga da Roberta Luxinger, é a mulher do Lulinha. E, evidentemente, eles tomariam o cuidado de fazer esse depósito na conta da mulher. A mulher do Lulinha é a mesma coisa que o Lulinha, né? E aí o dinheiro entrou na família ali, depois eles dão um jeito nele aqui, né? A base aliada do governo presente na comissão votou para que os requerimentos da pauta do dia fossem votados em bloco, ou seja, os pedidos seriam votados em grupo, sem que fosse feita uma análise de cada um deles individual.
Com a votação, 87 requerimentos foram aprovados, dentre eles pedidos para convocação de João Roma, do PL da Bahia, que foi ministro do governo Bolsonaro. De novo, eles estão querendo equilibrar a coisa. Beleza, o João Roma, que foi ministro do governo Bolsonaro, deixa aí. Se tem alguém do PL ligado com esse negócio de desconto do INSS, existem algumas pessoas, deixa aí para lá, né? Mas é o que? Foi ministro do governo Bolsonaro. O Lulinha, meu amigo, é filho do Lula, cara. É filho do Lula, tá diretamente ligado ao Lula, né? Aqui, ó. E também para quebras de sigilo bancário e fiscal do Banco Master, investigado por fraudes financeiras bilionárias. A sessão foi suspensa após a confusão entre integrantes da CPMI. Até então, como a base aliada do governo tem maioria, governistas vinham conseguindo barrar pedidos da oposição. Dessa vez, no entanto, a oposição conseguiu aprovar os requerimentos do seu interesse. Ainda não está muito claro o que aconteceu e qual foi a manobra que eles fizeram, mas já deu para entender, né, que os requerimentos foram pautados em bloco. O governo não percebeu que no meio do bloco estava o sigilo do Lulinha também e acabou aprovando o bloco, e aí aprovou o bloco e ó, se ferrou, vai ter sigilo do Lulinha aberto em ano eleitoral, o que, meu amigo, vai dar festa de um jeito ou de outro. Aí, lógico, deu confusão, a sessão é marcada pela confusão, né? Quando os governistas perceberam o tamanho do problema que eles criaram, né? Eles tentaram, ficaram revoltados, né? Até que chegaram aqui na mesa de frente, foram reclamar e coisa e tal, juntou todo mundo lá para reclamar, mas foi vacilo deles mesmo. É só ter visto lá que no bloco estava a quebra de sigilo do Lulinha. Eles votaram a favor do bloco, querendo pegar o João Roma do Bolsonaro e pegaram o Lulinha junto, lindo de morrer. Bacana, mostra como é que o pessoal está desatento nisso daqui, né? Após a confusão, a sessão foi suspensa, mas minutos depois foi retomada. Até a última atualização dessa reportagem, parlamentares faziam uso da palavra. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, pediu a anulação do resultado em função do que chamou de contraste na votação. No momento, a votação tem um contraste, a imprensa tem essas imagens, a Secretaria da Casa tem as imagens, o resultado da votação foi 14-7. A TV Senado mostra isso. O regimento é claro no sentido de que o contraste da votação simbólica se dá entre a maioria e minoria dos presentes. Se o cara está inventando uma tese maluca que parece que não pode, não sei o que lá. Eu quero que anule o resultado por erro na contagem, anuncie o resultado verdadeiro, não sei o que lá. Não, o fato é que foi aprovada a parada, né? A necessidade de investigar Fábio Luiz decorre diretamente das mensagens interceptadas em que Antônio Camilo, o careca do INSS, ao ser questionado sobre o destinatário de um pagamento de 300 mil destinado a Roberta Luxinger, responde explicitamente se tratar do filho do rapaz. Eu tinha falado do filho do cara, não, o filho do rapaz. O filho do rapaz é o Lulinha, é lógico que é o filho do rapaz, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser. Foi uma confusão danada, o pessoal ficou injuriado aqui do governo, porque se ferraram nessa história, né? Foi aprovada a votação aí e pronto, né? Se enganaram com a história, acharam que só ia prejudicar o PL. Olha só, cara, deu confusão ali, o pessoal ficou nervoso, o pessoal lulista ali, ficaram nervosos. Acabou a parada. Vai ser divertido esse ano, meu amigo. E não foi só isso não, tá? Teve mais aqui. A CPI do crime organizado aprovou convites a Moraes e Dias Toffoli e convocou Vorcaro. Convite é quando você chama a pessoa, se ela quiser ir prestar esclarecimentos no Senado, lá na CPI, ela pode ir, né? Isso é uma coisa até estranha, até porque aqui nos Estados Unidos você vê esse negócio, o Congresso, um dos poderes grandes que o Congresso tem é de convocar gente do governo. Pode convocar, e se o cara não vier, ele tem consequências muito sérias, tem que ir depor no Congresso, não tem essa história, juiz, ministro, todo mundo tem que ir depor no Congresso, porque uma função central do Congresso é justamente fiscalizar o governo, né? Mas no Brasil é diferente, é convite. Convidaram o Moraes e o Toffoli, eles não vão, evidentemente, não tem por que irem. Agora, mesmo assim, as convocações são duras, tá? Aqui, ó. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado no Senado aprovou nessa quarta-feira, dia 25/2, ou seja, ontem, o convite a comparecimento do Alexandre de Moraes e do Toffoli. Também convidou Viviane Barsi, esposa de Moraes. A CPMI aprovou uma série de requerimentos que miram o caso do Banco Master, incluindo a convocação do Daniel Vorcaro. Convocação também é obrigatória, mas lembra, a convocação, como o Vorcaro é um investigado, ele tem a opção de ficar calado ou até de não ir, né? Na última vez que ele foi convocado numa CPMI, o Mendonça garantiu a ele o direito de ir ou não ir. Ele vai se ele quiser, porque ele é investigado. Então existe uma limitação que você não pode produzir provas contra si mesmo. Então, se você é investigado de alguma coisa, você não pode ser chamado a produzir provas contra si mesmo, né?
O convite é de comparecimento opcional, somente pessoas convocadas são obrigadas a se apresentar ao colegiado. A votação foi simbólica. Aí aqui que vem a parte mais interessante, olha só. A CPMI também aprovou quebra de sigilo da Damarid de Participações S.A. Isso aqui é uma coisa importante. Cadê o dinheiro que circulou por aí, né? Empresa ligada ao ministro Dias Toffoli, bem como o Banco Master e do Fundo Reag. Integrantes da oposição tentaram aprovar quebra de sigilo do escritório chefiado pela Viviane Barsi, mas não conseguiram, né? Foram tirados de pauta por falta de nexo causal. Eu não sei não, tá? Eu acho que tem o escritório lá, tem um contrato com o Banco Master, tá estranho, mas deixa quieto, ainda não foi o do escritório da Viviane Barsi, né? Aqui, ó, as ligações de familiares de ministros ao caso Master, repercutido pela imprensa, levantam suspeitas de possível vazamento de informações sigilosas sobre familiares de ministros. Também foram convocados Rui Costa, ministro da Casa Civil, Guido Mantega, ex-ministro do Lula, a respeito de reuniões de Vorcaro no Palácio do Planalto. E também aprovou a convocação do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e senadores avaliam ainda a convocação de ex-ministro da Fazenda e do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Vão chamar esses caras porque querem dizer que tem alguma coisa com o Bolsonaro, mas a verdade é que não tem nada para eles falarem ali, né? Agora, além disso, tem a convocação dos irmãos do Dias Toffoli. Aqui, ó. O colegiado também determinou a convocação do banqueiro Daniel Vorcaro e de José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro. Eles são supostamente os donos da Marid Participações, a empresa lá do resort ali no Paraná, né, que supostamente são os administradores, mas todo mundo sabe que é o Toffoli que é dono daquele negócio, né? Então, ou seja, teve aqui, ó, e propostas partindo do senador Alessandro Vieira, também foram convocados Augusto Ferreira Lima, ex-sócio ex-executivo do Master, mas, de novo, ele vai na mesma condição que o Vorcaro. Se ele quiser não ir, ele não vai, e se ele for, ele não é obrigado a falar nada por conta de não se incriminar. Agora, os outros que não são acusados diretamente são obrigados a testemunhar, são obrigados a falar. Se falarem alguma mentira, podem até ser presos, né? Tô achando lindo isso daqui, principalmente em ano eleitoral, Lulinha com sigilo quebrado. Vai ser lindo isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.